Bom, pessoal, estamos aqui mais uma vez no Talk Tondato. Sou o Dr. Tondato, ortopedia e traumatologia. Nós temos uma série de entrevistas aí com profissionais da saúde, políticos, celebridades aqui da região. E hoje nós estamos aqui com um tema muito polêmico, que são os psicopatas, a psicopatia. E para quem vai falar disso hoje é a doutora Cici. A doutora Cici é uma psiquiatra renomada aqui da região, da cidade. Trabalhamos juntos há muitos anos e trata muitos pacientes. E ela veio aqui para esclarecer esse ponto que é esclarecido em outros outros podcasts com a doutora Ana Beatriz Barbosa, que levantou isso no livro Mentes Perigosas, que eu já li várias vezes, com o Dr. Guido Palomba, psiquiatra forense, que também fala muito sobre isso, e há pouco tempo surgiu um novo caso na mídia. Então, fica a critério da doutora Cici agora, a apresentação dela, da formação. Poderia dar um alô para a gente, doutora Cici? Então, eu sou psiquiatra, sou formada pela Universidade Federal do Paraná, como psiquiatra também pelo Paraná, mas pela Pontifícia Universidade Católica. Vim para São José em 2014 e atuo em consultórios clínicos. Eu não atuo com psiquiatria forense, vamos conversar um pouco disso, mas não é bem a minha área de atuação. Em geral, eu pego mais as pessoas que convivem com essas pessoas dos transtornos, né, as vítimas. Bom, muito bom, doutora Cici. A gente vai começar primeiro numa definição. O que é um psicopata? Então, psicopata, ele não é caracterizado como doença mental, na verdade é uma perturbação da saúde mental. Então, é um perfil, né, de uma pessoa que persistentemente desrespeita regras sociais, normas morais, não tem empatia, não sente remorso, não consegue ter os sentimentos de compaixão, de altruísmo, de afeto pelo outro, não consegue estabelecer relações de intimidade, realmente, reciprocidade. É uma pessoa que, na verdade, busca por poder, status ou dinheiro, independente de tudo. Dizem que o psicopata, né, e tem outras características, que um fala sociopata, condutopata, né, diz que ele é mais razão do que emoção, né? É isso aí? Uma das teorias, né, da psicopatia é que tenha, né, alterações realmente orgânicas nesse cérebro. Quando a gente fala em transtorno de personalidade, é importante a gente definir o que é personalidade, né? A personalidade ela é formada pelo temperamento e o caráter. Temperamento é o que vem com a gente de fábrica, então é a nossa herança genética, é o cérebro. O caráter são as influências externas, então o que a gente vai aprender através das regras, dos ensinamentos, das experiências, das consequências. Então, o transtorno de personalidade, na verdade, ele tem esses dois aspectos. O temperamento, que é o biológico, e o caráter, que é o que ele vai desenvolver ao longo do meio. Aí que a gente forma o transtorno de personalidade. Tá entendido. E assim, quando nós tocamos nesse assunto, e nós vemos esses expoentes aí do podcast aí, doutor Guido Palomba, doutora Ana Beatriz do Rio e tal, eles parece que tem uma classificação, né, do sociopata, condutopata, eles vão mudando de nome, né? Nos diversos podcasts que eu já vi do Dr. Guido, da doutora Ana, eles vão mudando. Existe essa diferença? O psicopata já é aquele que realmente vai cometer algum ato mais violento, diferente do sociopata, que tem que estar no meio da população, mas faz pequenos delitos, pequenas faltas de ética. O que existe aí? Pode explicar? Na verdade, dentro da psiquiatria, eles são tidos como sinônimos, né? Ao longo do tempo, eles já foram chamados de loucos morais, loucos lúcidos, sociopatas, psicopatas e agora, mais recentemente, condutopatas, que é até o termo que o Guido Palomba prefere, porque, na verdade, a doença está na conduta, no comportamento deles, né? Comumente se fala mais do psicopata como aquele mais frio e mais brutal, mais cruel,
E o sociopata, aquele que se tornou, né, antissocial mais por influência do meio, que seria menos agressivo, talvez. Perfeito. Hoje, por exemplo, nós estamos aí com um tema polêmico, que está no Netflix, que são os irmãos Menendez, uma família milionária de Beverly Hills, e que, segundo as séries e diversos podcasts, documentários que tem, houve um abuso dos pais, ou do pai, que o pai e a mãe não os protegeu, né? Então houve ali um homicídio e que com essa nova geração há um movimento hoje internacional, inclusive eu vi um posicionamento da Kim Kardashian, que conviveu com eles na adolescência, há um posicionamento em relação ao parricídio, né? Que é matar o pai e a mãe. Como já aconteceu no Brasil, as leis são menos pesadas, né? A pessoa cumpre a lei que cada país tem, né? Cada país tem sua lei. Mas lá eles estão em prisão perpétua. E parece que vai haver agora, entre 26 e 29 de novembro, um novo julgamento, devido ao fato de hoje o abuso sexual no homem ter também um valor, o mesmo valor que um abuso sexual numa mulher. Para a senhora, o parricídio vem dessa gênese aí de maus tratos tal, e a pessoa virou esse psicopata de fazer o parricídio, ou isso pode ter sido realmente só um ato de raiva? Assim? Qual a sua opinião? É difícil a gente catalogar um crime como um diagnóstico, certo, né? Mas lá dentro da formação da personalidade, um dos principais fatores de risco para desenvolver o transtorno antissocial é, na primeira infância, ser vítima de maus tratos, negligência, abuso. Então, se eles foram expostos a isso, eles já tinham esse fator de risco. Se biologicamente já vinham com essa predisposição, se já tinham aquelas áreas cerebrais que são menos sensíveis, que tem menos comunicação entre a área afetiva com a área de controle de impulso, junto com a experiência de traumas precoces, poderiam ser mais propensos a ter o transtorno de personalidade antissocial. Todo crime bárbaro com mãe, com pai, choca a gente, é difícil avaliar, mas não dá para dizer que só pelo crime é psicopata, né? Sim. Mas geralmente os crimes nessas situações eles não são planejados, eles são feitos por impulso, na defesa, né? E existe muita culpa, não é tão orquestrado e tão bem manipulado, né? É o que mostra hoje, parece semana saiu um novo documentário sobre eles também. A série é muito pesada, eu achei para mim assim, e algumas pessoas não quiseram assistir. É uma série difícil. Uma série difícil, você tem que encarar de uma maneira bem difícil mesmo. Mas agora aí está surgindo também devagar uma confusão de narcisismo com psicopatia, condutopatia, sociopatia. Qual a diferença, assim? Ou tem diferença ou não tem? Ou o narcisista é psicopata, ou o psicopata é narcisista? Qual a sua opinião, doutora? Eles compartilham algumas características, mas são transtornos de personalidade diversos, né? O transtorno de personalidade narcisista, ele tem um padrão persistente de grandiosidade, uma necessidade de estar sendo admirado, de ser bajulado, e que também pode ter essa carência de empatia que o psicopata tem. Tem uma diminuída capacidade de entender e se colocar no lugar dos outros e ver a dor dos outros. É uma pessoa que, em geral, tende a estar sempre se valorizando, supervalorizando seus feitos, suas habilidades, está sempre acima dos outros. Com o tempo, como ela se mostra sempre super acima, ela tende a subestimar as pessoas abaixo. E essas pessoas que convivem vão ficando cansadas, né, dessa exposição. Eles são pessoas que buscam relacionamentos que possam enaltecê-lo. Eles se sentem especiais, né? Acham que têm habilidades ou qualidades, né, especiais, então tem que se relacionar com pessoas de alta estirpe, e esse tipo de relacionamento, de reforço, é o que faz a autoestima deles se manter, porque, na verdade, eles têm uma autoestima muito frágil.
Então, eles são extremamente sensíveis à crítica. Se sentirem criticados ou humilhados, eles podem reagir com agressividade ou depressão, porque é um equilíbrio muito frágil, dependente desse apoio, dessa validação externa. Perfeito, doutor. No caso assim, básico, quando você fala no psicopata, no narcisista, nos graus que ele vai galgando, por exemplo, numa corporação de qualquer tipo, é normal ele ir descartando as pessoas que não vai ser mais necessárias? Como que é isso aí? Esse mecanismo, essa step by step, né? Passo por passo. Assim. Tem uma certa, talvez, uma glamorização de que todo psicopata possa ser inteligente, super racional, mas a verdade é que não, tem todos os níveis de inteligência, mas quando eles têm um nível intelectual bom, eles são muito focados no que eles querem, muito objetivos, e como eles não se importam com os outros, só com eles vão galgando a posição e passando por cima de quem estiver no caminho. Certo. Então, eles vão pressionar, humilhar, cobrar os colegas, os subalternos, de uma forma assediosa para obter o sucesso que ele precisa. Muitas vezes eles acabam indo em cargos muito altos porque eles vão alcançar o objetivo, o status da empresa, mas vão deixar um rastro de funcionários doentes para trás. Sem dúvida, sem dúvida. E assim, como que você identifica assim na pessoa narcisista, por exemplo, de cara, assim, você não tem jeito, né? Você está num relacionamento amoroso, por exemplo, que vai ser um relacionamento tóxico. Não tem como identificar de cara um psicopata, um narcisista. Não vai ser rápido, né? Porque tanto o psicopata quanto o narcisista, no início, né, quando eles querem o objetivo deles, eles vão ser, né, sedutores, manipuladores, né? O relacionamento do narcisista, ele começa com uma idealização, fica tudo fantástico ao máximo e rapidamente cai para a desvalorização. Eles têm essa necessidade de validação, de ser admirados o tempo todo, que vai cansando o relacionamento, vai exigindo muito do companheiro de estar sempre alimentando aquele ego. Esse companheiro está sempre numa posição inferior, né, que vai sendo destruído aos poucos. Como o narcisista é sempre o que tem razão, é sempre o melhor da relação, ele acaba manipulando o outro para se sentir inferior. Então, a opinião do outro é sempre errada, ele invalida o sentimento do outro, ele diminui as conquistas do outro, ele leva, né, o outro até a duvidar da própria percepção dele. É interessante. Do que ele está sentindo, se é real e se não é. O interessante aí, a senhora falando, que parece que confunde um pouco com a psicopatia, né? Tem muitas coisas em comum. Porque dá uma travada aí. Eu acho que a diferença principal disso é que o narcisista, ele quer admiração. Ele vai usar manipulação, talvez a trapaça, né? Vai usar as outras pessoas, mas o que ele quer é ser admirado. O psicopata, ele quer poder. Ou ele quer um ganho financeiro, ou ele quer um poder, ou que ele quer status. Ele não precisa dessa validação externa para se sentir confiante. Ele já é confiante, ele não depende de ninguém. Né? Interessante. Muito interessante. E, então, assim, no básico, não existe diferença. O condutopata é aquele que não mata. O psicopata é o que mata. Não tem uma diferença. Classificação formal, não. O sociopata, tal. Não. Isso não tem essa diferença, que alguns colocam, né? Pô, o psicopata mata. O sociopata é aquele cara que está dentro de uma empresa de qualquer tipo e que vai galgando só, mas ele não vai chegar a matar. O que se fala mais são marés de níveis, leve, certo. Moderado e grave. Leve, moderado e grave. O leve seria o que usa os outros, tem o ganho com os outros, mas não chega a matar, né, a ter crueldade. O moderado, ele pode até produzir o mal, mas geralmente não é através dele. Ele manipula os outros para acontecer aquilo. O grave seria aquele que chega até a matar, né? O serial killer é o assassino com um ritual, né? Ele tem aí ritualístico. Sim. Então, seriam graus, mais do que o nome. Essa nomenclatura, na verdade, é mista. Tem profissionais que usam muito mais condutopatia, que é o caso do Palomba, e tem outros profissionais que usam sociopatia para tudo, né? Não tem uma nomenclatura definida.
até onde eu sei, pelo menos na psiquiatria forense. Perfeito, perfeito. Mas assim, esse caso de, por exemplo, o psicopata ele pode ser um narcisista, o narcisista pode ser um psicopata, ou assim, não se cruza? Vamos dizer, ter os dois transtornos de personalidade juntos? Pode. Pode? Pode. Mas é que, de certa forma, o transtorno narcisista está dentro do psicopata, que narciso, né? Vem de Narciso, né? Que olhava na água e se via, né? Se via, ficou e se preso admirava, naquela imagem. Né? E se admirava. O mito é que ele se gostou tanto que ele ficou preso, apaixonado naquilo e morreu porque não conseguia sair daquela situação, né? Certo. De certa forma, o psicopata ele tem algumas características do narcisista, né? Muito mais do que... Mas ele não depende dessa valorização externa para ele se sentir bem. Certo, né? certo. E, assim... nós tínhamos tido uma conversa anterior, tal, e a minha admiração nesse assunto e com a senhora, tal, o que fala é o seguinte, que para psicopata a única coisa é sair do foco dele, né? Não existe remédio ou existe remédio, por exemplo, para curar um cara que... Como se proteger? Isso, como se você protege, né? Não tem muito como você se proteger, né? Você tem que, né, identificar primeiro o que está acontecendo e manter limites saudáveis, tentar se proteger. Tratamento para psicopatia não há, né? A gente não vai mudar, né, aquela frieza ou mesmo aquela condição biológica da comunicação das emoções com a parte de controle de impulso que já vem, né, de natureza deficitária. A gente não vai mudar. A gente pode medicar para diminuir impulso, diminuir agressividade, mas a gente não muda essa questão da falta de empatia, que é o cerne ali da questão, né? Qual é a porcentagem aí a nível mundial, a nível nacional? Porque eu tive vendo alguns podcasts que tem aumentado o número de psicopatas no Brasil, pela modernidade, pelo estilo agressivo, pela governança. Qual é a porcentagem de pessoas que têm essa patologia? Hoje, de acordo com as pesquisas aí que eu li, de Reino Unido, Estados Unidos, aqui, a prevalência vai de 2% a 5%. No meio carcerário, tem estudos de 20% até 66%. Nossa. Né? A gente está falando aí de estudos populacionais, né? Então... até tem, já interrompendo, tem até uma polêmica agora de acabar com os... Até o doutor Guido foi essa semana na Jovem Pan falar sobre isso, de acabar com os presídios psiquiátricos. Manicômio judiciário. Manicômio judiciário. Eles estão com uma polêmica de acabar e colocar essa pessoa no meio dos normais. Para ele vai ser uma hecatombe, né? Uma destruição total. Né? Para ele, grande parte dos psiquiatras, acho que especialmente os psiquiatras forenses, né? Acabar com o manicômio judiciário, pegar uma pessoa que a gente não consegue curar, né, que tem essa tendência, esse pensamento, e colocar ali, né, livre de novo. A gente não muda o psicopata. O que faz o psicopata não cometer crime? A punição. O psicopata ele não tem remorso. Então, né, muitos deles contam histórias de quando vão entrevistar, né, de que você perguntam se eles se arrependeram, eles não falam da vítima, da crueldade. Eles falam que sim, porque eles estão presos. Então, o importante é dar punição. Né? O limite que a gente vai conseguir dar para eles é o medo da punição. Foi esse o nó que está acontecendo, né, nesse caso dos irmãos Menendez, né? Porque eles choram no depoimento original, eu assisti, porque foi um dos primeiros, foi na época do O.J. Simpson, e que depois de ser solto por outro crime cometido, acabou morrendo, né? Um grande jogador da Liga Americana. E foi ator, né? Todos eles ali em Beverly Hills, milionários. Mas assim, você ali, eles têm, quando eles tocam no assunto dos abusos do pai poderoso, do pai massivo, forte, né? Estrangulador do sistema e que dominava a todos, né? E era dono dos diretores, ou dono, não sei, da marca lá dos Menudos na época. Eles têm uma emoção, né? Uma emoção misturada, né? E ali cita no caso que houve uma, não sei, aí eu não sei a história se caçou o psiquiatra lá, porque foi o psiquiatra que deixou passar para, eu acho que a concubina dele lá, e que aí acabaram
Ele falou em consultório, né? Isso é uma falta. Eu não sei se a ética permite que um psiquiatra vá entregar os problemas do seu paciente. O que a senhora tem dessa opinião? Aqui no Brasil eu sei que não, né? Parece Existe que o eu li LGPD, algo né? que era o conteúdo da terapia dele que vazou, foi gravado, né? Mas eu não, Foi gravado, não li. foi gravado. Não, a gente só pode quebrar o sigilo se houver um risco iminente a alguém ou ao próprio paciente, né? Essa é a norma, a não ser que venha por pedido judicial. Senão, se vier por pedido judicial, pode ser quebrado. Judicial, sim. Fora isso, qualquer sigilo médico só vai ser quebrado se tiver um risco. Então, se a gente souber que existe esse risco, aí a gente tem o dever de comunicar. E gravar a sessão é ético? Nós do Brasil não temos esse costume, né, de gravar a sessão. Mas se for algo de comum acordo que o paciente concorde, acredito que possa ser feito, sim. Certo. Eu vi depois, não sei se estavam pedindo a cassação na época, né? Isso foi em 89, 90, né? Então, e foi se ajustando até a 96, quando saiu o destino final, né, de prisão perpétua para os dois irmãos. Mas é um caso assim que está em voga agora e que realmente vão pedir a revisão desse caso aí. E como tivemos vários casos no Brasil, né? No Brasil, de parricídio, a gente tem a Suzane, sim, né? Sim, que inclusive está em liberdade agora. Sim. Está aí perto da gente aqui, né? Quem avaliou ela, né, conta que ela não teve todo esse traquejo aí de simular um choro, uma coisa emocionalmente mais intensa, como parece que eles tiveram no depoimento, né? Ela pareceu mais fria desde o início. Mas é interessante, né? Porque é uma pessoa que sai de uma família abastada, né? Aí vem várias teorias da conspiração, que eram parentes do Barão Vermelho. Aí a família lá da Alemanha fala que não, né? Que o Barão Vermelho é von Richthofen, né? Que foi um dos maiores pilotos da Força Aérea Alemã na Primeira Guerra Mundial. Mas depois ela sai de um meio, né, socioeconômico enorme. A mãe dela, eu acho que era psiquiatra, a mãe dela. E ela volta para um meio, depois de passar por uma jornada, né? Ela volta para um meio socioeconômico, né? Grande, né? Um meio socioeconômico produtivo para ela, né? Bom para ela, né? Então, assim, nesse caso, assim, é mais uma ação ou é o destino ou é mais uma vez a pessoa sendo destino levando, a pessoa conseguindo agir, você acha? Você pergunta assim se ela... Qual desses fatores levou ela a fazer isso? Não, assim, os fatores, né, ali houve, né, parece, como foi o caso dos irmãos Menendez na época, que houve um foco na parte econômica, né? Ninguém foi ouvir que a pessoa tinha sido molestada desde os 6 aos 18, sei lá. Ninguém, hoje estão com 56, 52, eu vi lá, até uma enteada de um deles, não sei se é do Eric Menendez, tem um Instagram, eu abri o Instagram, vi o Instagram, e onde está esse movimento de pedir um novo julgamento, né, pela liberdade, já que estão 30, 34 anos, não sei, aí, né. É que o fato do abuso seria ali um fator... O fator atenuante. Atenuante, né. O que na Jovem Pan, o colega não deixa muito claro, né? Lá para o pessoal do Pânico não deixa muito claro, né? O colega que não era o Zurita que estava entrevistando, era outro colega e que ele não deixa muito claro essa situação, né? O parricídio ele coloca como uma gravidade absurda, né? O Dr. Guido Palomba, né? Esses crimes muito bárbaros de mãe matando filhos matando os pais, né? Esses são muito chocantes, né? É difícil imaginar que alguém que não tem essa perturbação, né, da saúde mental como um transtorno de personalidade chegue a cometer isso. E o que hoje chama, teve um caso agora recente, e que há uma defesa desse caso aí, o que chama de stalker, aquele cara que vai perseguir. Ele persegue uma artista, uma atriz, um ator, um cantor, uma celebridade, ou até mesmo alguém, né? Um ex, sei lá, cônjuge. Esse caso do stalker. O stalker é um psicopata?
Não necessariamente, né? Existem transtornos psicóticos que fazem com que a pessoa crie delírios erotomaníacos. Então, ela tem uma crença completamente fora da realidade de que tem um relacionamento, um amor entre uma pessoa de status que sequer conhece, né? E faz aquilo, aquela fantasia, faz a perseguição baseada nessa fantasia. Aí é uma psicose que tem um rompimento com a realidade. A diferença, né, do doente mental para o transtorno de personalidade é justamente isso, né? O psicótico, ele tem um rompimento com a realidade. Porque tem um filme da década de 90, que eu acho até que era com aquele ator que já morreu, faleceu, o Robin Williams, eu acho, que ele era um revelador de fotografias, que antigamente, na minha época, né? Eu que estou indo para os 60, que a pessoa levava o filme e revelava, né? Lá. E aí ele começa uma família bonita, assim, meio como a gente brinca, Doriana, levar as fotos para revelarem na família. E aí ele começa ali a stalkear. Não tinha esse termo ainda na época de ser stalker, né? Esse nome. Mas ele começa a stalkear ali, né? E esse filme vai rolando. E ele persegue com que objetivo? Então, ele começa a achar muito bonita aquela família, né? As filhas, a mulher, né? E aí eu não me lembro como que vai terminando isso aí. Mas foi a primeira vez que usou esse termo, Se né? falou do perseguidor. Se falou do perseguidor, né? Do stalkeador. Ele desenvolve um fascínio, né? Por aquela família que levava os filmes das festas, do dia a dia para revelar com ele, né? Então, então, assim, não necessariamente esse seja um psicopata também. Não necessariamente, né? Tem que ver se está na vigência de um delírio, né? Se tá... Porque o diagnóstico do transtorno de personalidade tem lá um item, né, na classificação, que não pode estar sob efeito de substâncias, nem uma doença mental que se explique, né? Então, por exemplo, se tiver num episódio de psicose, delirando a respeito disso, aí não é um transtorno de personalidade, né? Ele está num episódio de doença que pode ser tratado e revertido com medicação. Certo. Então, depende do caso, né? E quanto que, assim, você aplica o psiquiatra, né, no caso, não sei se é só o psiquiatra ou é o psicanalista ou o psicólogo, né, que tem uma série de coisas, né? Eu, como médico, sei que psiquiatra é médico. Mas, assim, quando que se aplica aquele teste de Rorschach, né? O que ele serve? É mais da psiquiatria forense mesmo. É. Mas ele tem a ver com psicopatia? Ele é para avaliar a personalidade, não apenas psicopática, mas também, né? Certo. Como que esse teste ele é o quê? Ele é longo, é perguntas, como que é? Eu não sei os detalhes do teste não, mas ele passa por imagens, interpretações de imagem. Sim. Que até parece, né? Esses dias eu vi se a pessoa via um morcego, se a pessoa via, Isso, né? Tem umas imagens borradas e pergunta o que você imagens viu, borradas. né? Isso. Hoje em dia, com a velocidade da informação, muitos testes que eram fechados já estão transitando, né? Certo. Até a gente fala, né? O CID mesmo, que era um código para a comunidade médica se comunicar sem expor o paciente, hoje está aí, internet, qualquer um pode ver, né? O Dr. Google acabou com muita coisa. Também, O Dr. Google a pessoa bate lá e já vai botar o CID que você colocou no atestado e ela vai saber o que é, né? Saber, não tem mais. Antigamente era... Os testes também, né? Não basta você ver lá a imagem, tem que ver como ele é aplicado, a fórmula, como ele vai ser aplicado, o olhar do profissional no comportamento da resposta. Né? A entrevista dentro da psiquiatria forense ela é muito longa, a gente não vai diagnosticar uma pessoa com uma conversa, você vai ver um padrão de comportamento ao longo da vida. Né? Doutora, o que a gente vê hoje, assim, né, com esse crescimento, tanto na área rural quanto na cidade, quando eu trabalho muito de madrugada, tal, e você anda, vê, tal, o crescimento da droga, né? Principalmente do uso do crack. O que o crack pode desenvolver na pessoa? Ele desenvolve psicopatia? Ele desenvolve alguma coisa? O que deixa a pessoa que ela leva, às vezes, a certas situações de furto, né, para consumir aquela droga? Ela leva a situação de roubo, ou até mesmo de assalto, né, que é mais uma armada ou faca. Existe muita comorbidade do transtorno de personalidade, né, no caso antissocial, com o uso de drogas.
né? Existe só o uso de drogas e na vigência da substância intoxicado com um julgamento prejudicado, ele pode cometer atos ilícitos, né? A diferença do psicopata é que ele está sob a ação da droga, intoxicado. Se ele sai desse momento, ele tem um outro padrão de comportamento. A senhora mesmo disse uma vez que é impossível recuperar um usuário sem ele ter o apoio familiar, né? Aquele cara que fica sozinho em casa, aquele cara que está sozinho, eu sei que a gente sabe que está falando dos problemas, mas assim, aquele cara que mora sozinho, é difícil ele sair, né? É muito difícil, eu não vou dizer que é impossível, a hora que vem né? Aquele nada ninho vazio impossível, dele, né? Mas a falta de suporte, né? Tanto de afetivo, quanto de controle, de limite, né? É muito difícil a pessoa sair daquilo sem ter apoio. Tá. É importante, assim, a pessoa sair do meio em que ela está, onde ela usa, onde é gatilho. Então, ter apoio de família para isolar dessas situações que antes eram gatilhos do uso de droga, começar novos vínculos, começar a ter uma vida, né, diferente, isolada, independente da droga. Fazer isso sozinho é muito mais difícil. Então, que no caso, por exemplo, voltando ao assunto do psicopata, a senhora não tem um remédio, vou curar esse psicopata, né? Não. Você trata os sintomas, né? Não sei, os sinais, não sei como é que a senhora Quando define? ele está lá no hospital de custódia, lá no manicômio judiciário, eles podem medicar para tentar controlar se for um agressivo, se for impulsivo, mas a gente não vai mudar a maneira dele de pensar, né? Então, é controlar comportamento dentro do minimamente possível, né? O transtorno de personalidade narcisista, ele pode, né, em algum momento, ter aí um insight de que esse funcionamento dele afasta as pessoas, de que ele não constrói relacionamentos saudáveis, ir para a terapia e começar a ter esse treinamento de se colocar no lugar do outro, né, de treinar esse aspecto empático e ter alguma melhora, tá? O transtorno de personalidade narcísico, quando ele não tem essa adulação, essa admiração, ou quando ele se sente criticado, humilhado, ele pode ir para um polo depressivo e parar no consultório do psiquiatra num episódio depressivo, em sofrimento. Mas, em geral, o que a gente atende no consultório são mais as pessoas que vivem com essas pessoas, com os portadores de transtorno de personalidade, do que propriamente o portador do transtorno de personalidade, né? Que vai sofrer, né? Esse é o que vai sofrer, né? A gente fala muito hoje em dia, os pacientes chegam muito falando, minha mãe é narcísica, meu namorado é narcísico, eu tenho um relacionamento tóxico, a mensagem está na internet, está fácil e acessível, então as pessoas já vêm se identificando com aquilo. Então, eu pego lá a vítima, não... Então, psicopata não é sinônimo de narcisista. Não é. São patologias diferentes. Eu pensei que fosse já uma evolução de outro nome que já estavam dando para psicopata. Não, são dois transtornos de personalidade distintos, apesar de terem coisas em comum. Certo. E aí existe aquilo, nem todo psicopata é assassino. Nem todo psicopata é assassino, com certeza. Ele vai passar, às vezes, incólume na população e... Ele pode ter... Assim, a gente até um alerta que a gente tem que fazer, né? Aquele chefe egoísta, aquele chefe difícil, aquela mãe brigona, nem todo mundo tem transtorno de personalidade. É muito possível que as pessoas tenham traços de transtorno de personalidade. Então, o chefe difícil, um chefe mais intransigente, não necessariamente teria um transtorno de personalidade. Ele pode ter algum traço, né? Mas ele pode ter um grau de empatia menor, ou ele pode ter padrões mais egoístas, mas não persistentemente, não em todos os âmbitos. A mãe narcisista, como tem muito paciente que identifica, pode ser uma mãe mais egoísta, uma mãe mais crítica, mas não necessariamente ela vai ter o transtorno de personalidade, porque ela pode ter empatia pelo filho, mas, né, ela pode comemorar as vitórias do filho, mas ter um padrão mais egoísta, mais competitivo. Então, ter uma ou outra característica não define diagnóstico. Acho que isso é o principal. Hoje a gente está num mundo de informação muito rápida e pega um checklist, faz e pronto. Meu pai, minha mãe, meu tio, meu
patrão, meu amigo, tem transtorno de personalidade. Tem que tomar muito cuidado com isso. Certo. Isso é um diagnóstico que leva tempo, conhecimento, muita conversa. É um padrão de funcionamento ao longo da vida. A gente precisa de muito mais históricos, de vários ambientes. Essa pessoa não vai se comportar assim só no trabalho ou só no relacionamento amoroso. É um padrão consistente em vários outros âmbitos. Mas o psicopata, por exemplo, é aquele cara que sempre vai, aquela mulher, aquele homem, que seja lá o sexo, qual sexo, que hoje, né, tem esse LGBTQ, alguma coisa. A gente tende a falar mais de homem, porque estatisticamente é mais comum em homens. Estatisticamente é mais comum em homem, né? E ele sempre é aquela árvore que faz sombra para quem está embaixo? Não, ele pode se aproveitar, inclusive, de quem está embaixo, entendi, né? Entendi. Então, ele vai usar quem está embaixo se for útil para ele crescer. Certo. Né? Se for interessante, ele vai usar. Se E não for depois ser interessante, ele descartado. descarta. Descarta. Entendi. E assim, então fica aquela batida mesmo que se fala o tempo todo. Melhor coisa é distância, se você identificar essa coisa tóxica com você. Se você identificar, é distância. Ele pode, né, o narcisista, por exemplo, ele pode ser muito amigável, muito simpático e se aproximar e conversar com todo mundo e, de repente, usar aquilo, né, como informação, até o psicopata também, né, para jogar um contra o outro e, com isso, ele obter alguma coisa. Sempre ele tem algum ganho, né? Ele não vai fazer a fofoca ou as intrigas à toa, ele sempre procura algum ganho, né? Então, o que se pode fazer é ter uma postura mais reservada, estabelecer limites saudáveis, né? E realmente se afastar. E por que as pessoas às vezes têm fascínios assim? Elas vão se fascinando, depois às vezes até se decepcionam. Ou alguns se fascinam a vida inteira, né? Por essas patologias, narcisista, psicopata. Por exemplo, o narcisista, né? Um relacionamento com uma pessoa narcisista. Com o tempo, essa pessoa vai dominando aquela relação, vai invalidando o outro, vai sempre diminuindo o outro, que a pessoa, né, o parceiro, vai tendo comprometido a sua autoestima, vai desenvolvendo depressão, insegurança e até uma certa dependência daquilo, porque ele ficou a tal ponto reduzido, perdeu a sua, né, identidade, que ele começa a ser um pouco dependente, ele não consegue sair daquela situação. Foi o efeito albatroz, né? A pessoa ir tomar ali, dar aquela bicada, né? Sempre tem que estar lá, né? Então, a mãe, os filhos de uma mãe narcisista, né? A mãe cria os filhos à base de muita crítica, não valoriza as conquistas, diminui os sentimentos, não leva em consideração as opiniões ao longo da vida. Então, essa criança cresce assim, muito insegura. Né? E aí, ao longo do tempo, essa criança insegura vai a vida toda buscar a mãe quando tiver que tomar uma decisão. Entendi. Ela tão insegura e se tornou tão dependente que ela procura a mãe para validar, para saber se está certo, para tomar a decisão. Então, acaba virando um ciclo que essa pessoa ali, ela chega a um ponto que é difícil ela sair dessa situação. Né? Nas séries que estão aí, nos podcasts, coloca que todo psicopata é um predador. O psicopata é um predador? Predador em que sentido? Sim, ele vai agir na direção dele, né? De acuar, Predador no sentido de que ele vai prejudicar. Se você estiver no caminho dele, ele pode te prejudicar. Se você for o foco dele, no caso, né? Ele vai te prejudicar. Se você não for interessante para ele... uma narrativa, né? Se você não for interessante, ou se você representar um obstáculo, aí ele vai te prejudicar. Ele vai te prejudicar, né? De alguma forma vai te tirar de cena, né? Ele vai querer te tirar de cena. Então é mais ou menos isso aí, doutora. A gente vai para as considerações finais. A senhora quer deixar alguma coisa, falar alguma coisa sobre o assunto? A senhora foi muito esclarecedora. Eu agradeço demais aqui a sua presença e achei maravilhoso a sua exposição aqui, né? E sua explanação. A gente vai marcar outros assuntos, outras patologias, falar do esquizofrênico, do depressivo, da ansiedade, que é uma coisa difícil. A gente vai marcar outras vezes, dependendo da disposição da senhora. Mas a senhora pode deixar suas considerações aí finais, falar das suas considerações finais sobre a nosso tema aqui, o que a senhora tem a dizer, o que a senhora tem a falar. Olha, como eu sou psiquiatra clínica, né? Então, eu não sou desse meio forense. Então, a minha preocupação é
levar informação para as vítimas, para quem está sofrendo com esse ambiente ou com essas pessoas, de buscar ajuda. Né? Você não vai no consultório para o médico, né, para o psiquiatra, diagnosticar o outro com transtorno de personalidade. Você vai para que você se fortaleça, identifique os problemas e consiga reagir, buscar uma solução para você se sentir melhor ou sair dessa cadeia que você está. Né? E, principalmente, ter em mente que nem todo comportamento egoísta ou nem todo comportamento de exposição é necessariamente um transtorno de personalidade. As pessoas têm nuances, né? A psiquiatria ela trabalha muito com espectro. Então, tem pessoas que têm um padrão mais egoísta, menos egoísta, e não são necessariamente um transtorno de personalidade. Mas é principalmente para a pessoa que sofre com isso buscar ajuda, porque é ela que está sofrendo, ela que está sendo prejudicada, ela vai alcançar essa ajuda. Doutora Cici, queria agradecer demais a sua presença aqui. Obrigada. Foi um grande prazer ter a senhora aqui. Admiro muito o seu trabalho, vejo de perto, sei que a senhora tem uma preocupação constante com seus pacientes. Eu estimo sucesso, saúde, paz, prosperidade, que a senhora sempre cresça na sua profissão. E eu achei que tudo que a senhora falou foi muito esclarecedor. E a gente termina aqui mais um Talk Tom Dato e foi muito legal mesmo estar aqui com a senhora. Obrigado. Legal, obrigada.